E aí, que tal comentar tudo o que rolou no penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal? O episódio se inicia com o John Walker correndo sem rumo, completamente atormentado pela morte do Estrela Negra e pelo que fez ao matar uma apátrida de forma extremamente brutal. Sam e Butch vão atrás dele e querem o escudo de volta, mas John Walker não está disposto a devolvê-lo. Daí começa uma luta pelo escudo. Sam e Butch contra John Walker. A cena é, sem sombra de dúvidas, a melhor do episódio. A luta pelo escudo é violenta. Sam chega a ter suas asas arrancadas, mas no final, após ele e Butch quebrarem o braço de John Walker, em um gesto bastante simbólico, Butch arremessa o escudo para Sam, como se quisesse dizer de uma certa forma: tá aí, o escudo que era para ser seu e você não quis. Daí o episódio corta para uma cena onde alguns apátridas estão sendo presos, mas a Carly continua sumida. Conversando com Torres, Sam fala da importância de achá-la. Ao pegar o escudo, Sam dá as asas do Falcão para o Torres, que deverá assumir seu lugar como o novo Falcão da Marvel. Você esqueceu as asas. Pode ficar. Daí vamos para Washington, onde ocorre o julgamento de John Walker, que perde o posto de Capitão América. Ele tenta argumentar, mas os senadores não estão muito afins de ouvi-lo e deixam claro que, para eles, o legado do Capitão América virou uma espécie de marca comercial do governo, onde qualquer um que se destaque ao servir o país poderá assumir o manto do capitão. Mas tem um detalhe: quem vier assumir o manto, fizer alguma burrada, vai rodar bonito, sendo descartado de maneira que pouco importa se um dia segurou o escudo. O Walker não aceita bem a ideia de deixar de ser o capitão. Sou o Capitão América. Não é mais. Mas os senadores o descartam de maneira muito incisiva. E aí surge, na frente de John Walker, Valentina Allegra de Fontaine. Ela se apresenta para Walker e começa a conversar com ele. Valentina Allegra de Fontaine. Na verdade, é Condessa Valentina Allegra de Fontaine. Eu sei que é complicado, mas não gosto de me repetir. A fim de ganhar sua confiança, ela diz que ele fez certo em ter usado o soro e que, no seu lugar, teria feito o mesmo, incluindo a morte brutal do apátrida. Ela deixa claro que vai precisar dos serviços de John Walker no futuro e que manterá contato com ele. O mais interessante disso tudo é que essa personagem nas HQs teve uma certa ligação com Nick Fury, mas depois de um monte de acontecimentos acabou se associando a Hydra. O que o futuro revelará sobre Valentina no MCU, aí só acompanhando suas próximas aparições para saber. Mas não poderíamos deixar de comentar o momento em que ela diz para o Walker que o escudo do capitão não pertence ao governo, que ele está em uma área cinza. O que ela quis dizer com isso pode ter várias interpretações, como por exemplo o fato do escudo ter sido criado pela família Stark, como também o fato dele ter alguma ligação obscura que ainda não foi revelada. E depois da aparição da Valentina, temos Carly e o que restou dos apátridas, chegando ao local onde viviam seus principais simpatizantes. Ao descobrir que eles foram presos pelo governo, Carly se revolta e começa a pôr em prática um plano de vingança contra o governo americano. Aí o episódio corta para uma cena em Sokovia, onde Zemo está parado diante de uma escultura. Daí surge Butch. Zemo diz que já estava à sua espera e ele alerta a Butch sobre a periculosidade de Carly. Diz que programou o Soldado Invernal para matar, mas Butch diz que vai fazer as coisas agora do seu jeito e aponta uma arma na direção de Zemo, mas para surpresa de todos, a arma estava descarregada. E aí aparecem as Doras Milajes, que finalmente capturam Zemo. A Yo diz para Butch que elas estão levando Zemo para a balsa, que para quem não lembra é a prisão de segurança máxima onde alguns Vingadores como Sam, Wanda e Homem-Formiga ficaram presos no filme Capitão América Guerra Civil.
Ayor dá um aviso a Burt que ele não apareça tão cedo em Wakanda, em virtude dele ter ajudado Zemo a fugir da prisão. Burt já esperava por isso, mas mesmo assim ele pede um favor a Ayor, que você vai entender mais pra frente. Daí, em Baltimore, Sam vai visitar a Zeia, e esse é um dos momentos mais emocionantes do episódio, pois Sam chega com o escudo, a Zeia percebe e começa a contar o quanto foi difícil seu passado, após receber o soro do super soldado, que inclusive foi aplicado nele em outras pessoas como vacina antitetânica. Os outros que tomaram foram morrendo, mas a Zeia não. E foi assim que ele virou cobaia do governo americano, e que hoje vive escondido, pois no passado uma enfermeira, por pena, escreveu um relatório dizendo que ele estava morto. Sam fica revoltado e tenta convencer a Zeia a sair do anonimato, digamos assim. Mas a Zeia diz que se o governo americano souber que ele ainda está vivo, certamente o matariam. Ele dá um conselho para o Sam, que o governo jamais vai aceitar um negro como Capitão América, e que um negro que se dê ao respeito não se sujeitaria a isso, pois coincidentemente os dois caras que se tornaram Capitães Américas eram brancos, loiros, de olhos azuis. Daí Sam sai da casa de Isaiah, liga para sua irmã Sarah e diz que está indo para casa. Já em casa, Sam descobre que sua irmã Sarah está enfrentando dificuldades para vender o barco. Daí ele decide ligar para todos os vizinhos que um dia foram ajudados por sua mãe. E aí é feito uma espécie de mutirão para deixar o barco em bom estado. Só que no meio disso tudo aparece o Buck. Lembra que eu comentei que ele havia pedido um favor para os wakandanos? Então, esse favor era o seguinte, para que eles fizessem um novo traje de Capitão América para o Sam usar. O Buck entrega uma maleta prateada onde está o traje. Lá ele conhece Sarah e rola um clima de paquera entre os dois. Enquanto isso, John Walker faz uma visita para a família do Estrela Negra. O clima era de muita tristeza, o que acaba deixando o Walker ainda mais abalado. Depois disso, tivemos uma rápida aparição do suposto mercador do poder, Sharon Carter, que está conversando no telefone, aparentemente com aquele vilão do início da série, da cena da perseguição aérea. Ela diz que vai pagar o dobro para ele pegar a Carly. Sam começa a treinar com o escudo. Ele e Buck falam sobre o legado de Steve e que ele se foi. Sam dá conselhos para Buck resolver seus dilemas pessoais. E no fim das contas, Sarah, a irmã de Sam, desiste de vender o barco. E Sam com isso foca em seu treinamento para se tornar o novo Capitão América. Enquanto isso, Carly se alia ao vilão que supostamente Sharon contratou para matá-la. E Sam se prepara para assumir de vez o manto do capitão. E inclusive tem uma cena pós-crédito, que é o John Walker fazendo o seu novo escudo. Enfim, é isso. Realmente espero que vocês tenham gostado. Aqui nós encerramos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem muito conteúdo bom disponível. Até o próximo vídeo e fui!